Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Você conhece essa música? Chuvas e bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos do céu, chuvas e bênçãos. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Eita, queridos irmãos e irmãs em Cristo, são tantas as bênçãos, as chuvas vindas do altos céus, né? Principalmente essa chuva que está caindo hoje, dia 30, agora pela manhã, aqui em Fortaleza. Eu acredito que no Ceará, em peso, está chovendo bem. Se não no Nordeste, como ontem no jornal disseram que hoje seria dia de chuva, e está sendo de fato, né? Então Deus tem nos contemplado com as suas chuvas dos céus, a água que desce, a água que vai servir para nós bebermos, para nós lavarmos roupas e para tantas outras coisas, né? Mas principalmente as chuvas das bênçãos que são infindas do nosso bom Deus. Então são chuvas de bênção, sim. Mas hoje nós queremos papear. É isso mesmo. Nós queremos conversar a respeito da palavra de Deus, que se encontra em 1 João, capítulo 4, dos versículos de 1 ao 6. E eu peço para que você possa estar abrindo a sua Bíblia, e enquanto que você abre a sua Bíblia em 1 João 4, de 1 a 6, eu quero lhe pedir também para que você dê o seu like, né? Dê o seu joinha, porque quando você faz isto, então eles vão entender que está havendo receptividade, vão ampliar ainda mais o potencial de pessoas para também compartilhar o vídeo que nós gravamos, ok? Então não deixe de dar o seu joinha, like, né? Como você queira chamar, e se quiser comentar, comenta também, ok? E hoje o assunto é um tanto quanto interessante, e nós queremos fazer da leitura deste Papo Mais Que Reto. Às vezes pessoas dizem assim: rapaz, por que não uma mensagem de 3 minutos? Não uma mensagem de 4 minutos, 10 minutos? Queridos, eu gosto de trazer uma mensagem, uma reflexão, de uma forma direta, sem subterfúgio, e que também você possa entender aquilo que nós queremos. Então, da melhor forma, tentando trazer a melhor pedagogia da palavra de Deus, nós compartilhamos com vocês, e de uma forma, em um tempo que dê para você apreciar, né? Que você possa entender de fato. Então, eu lhe peço que você tenha paciência, e lembre-se que paciência é um dom de Deus. Vamos lá, vamos ler 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presencialmente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade,
e o espírito do erro. Até aqui, queridos irmãos, eu peço que Deus possa estar clareando, fazendo com que nós venhamos a entender a leitura feita. Peço que Deus possa derramar sobre nós, tanto a mim que vou compartilhar com você este pensamento, quanto a você que escuta esta palavra que nós estamos nesta ocasião a trazer. E eu quero começar fazendo a seguinte afirmação, que nós temos vivido nos dias de hoje com avalanches de notícias na mídia televisiva, nas mídias sociais, na mídia escrita, com várias informações verdadeiras e outras falsas. Isso daí é inquestionável, é o que nós ouvimos, assistimos, presenciamos. Mas tudo isso parece ser uma guerra entre verdade e falsidade, né? É como se houvesse ali um momento de dualismo entre o bem e o mal. Nos vem aqui uma pergunta a fazermos a nós mesmos. Mas como devemos nos portar, queridos irmãos e irmãs, diante destas notícias? Como nós devemos estar? Responda. Apesar das perguntas serem retóricas, eu quero dizer que nós devemos estar como verdadeiros servos do Senhor, que escuta tais notícias e processa à luz da palavra de Deus para ver o grau de fidelidade das mesmas. Diante de tal afirmação, queridos irmãos, eu quero passar a pensar um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler nesta ocasião. Eu quero juntamente com você pensar nesse texto, aprendendo dele. Pensemos então, queridos irmãos, no que diz o texto. Primeiro, lá no versículo de número 1, diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu quero que você comece a pensar no que João está falando para a igreja do Senhor, falando para a sua época, mas também para nós. Nós professamos que esta palavra que nós acabamos de ler é palavra de Deus inerrante, que ela não envelhece e que ela se cumpre, e que ela cada dia se cumpre, ou seja, ela tem validade eterna. A palavra de Deus, ela nos serve também para a nossa eternidade. Por isso que a gente está dizendo que são palavras eternas, porque é saída do próprio Deus, e cujo próprio Deus usa do escritor para expor a verdade divina, para que nós venhamos compreender, venhamos vivenciar. E aqui o texto está dizendo que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito. Antes nós devemos provar. Espírito aqui não são aqueles que, como muitos aí afirmam, que desencarnaram, não. Pessoas que muitas vezes estão exatamente a proferir mensagens ditas proféticas, vindas de Deus, e que ele aqui está dizendo que tais pessoas não são profetas de Deus. Antes, eles proferem mentiras, falsidade, porque são falsos profetas. Proferem falsidade, mensagens falsas. E ele diz que tem saído pelo mundo afora, queridos. Não é alguma mensagem ali que ficou dentro do arraial que fazem parte e por lá parou, não. A mensagem tem se replicado, triplicado
de forma falsa. E João aqui está dizendo que nós devemos não dar crédito. Ora, nós sabemos que um dos critérios da palavra para saber se ela era profética no Antigo Testamento ou não, era o cumprimento. Se ela se cumprisse, aí era dada por Deus. Mas se não, queridos, se não era da parte de Deus, tais pseudos profetas também pagavam com a própria vida, porque estavam usando o nome de Deus. Nós devemos entender que o nome de Deus nós não devemos brincar, zombar. Nós não devemos querer fazer chacota com o nome de Deus. E ele continua também aqui a nos dar uma posição que nós devemos observar, né? Se no primeiro ele diz que nós não devemos dar atenção, e aqui eu quero chamar também a lumen, a luz, nós devemos entender aquilo que está escrito lá em Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado de várias maneiras, né? Falou pelos profetas, falou, não está aqui como Deus tendo falado por meio dos patriarcas, né? Mas eu estou dizendo porque o texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando eu coloco aqui a questão dos patriarcas, me referindo, por exemplo, ao que está lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, onde a autoria é tributada a Moisés. E Moisés tanto foi legislador, Moisés proferiu palavras que viriam a acontecer, porque ele falava como a boca de Deus. Então, neste sentido. Então, nós sabemos que qualquer profecia, principalmente para os dias de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós devemos entender que está contido na palavra de Deus. O que irá acontecer, ou o que deixará de acontecer, é a própria palavra de Deus que nos fala, nos transmite, porque a palavra de Deus é verdade. Então ele diz assim, que uma das questões que era falada, né, que era proferida, era em relação à vinda do Filho de Deus, né? Está lá no verso 2, onde ele diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu quero aqui pensar um pouco no que Paulo, aliás, no que João está dizendo. Paulo não, no que João está dizendo, né? João aqui está dizendo o seguinte, que aqueles que dizem ser profeta né, fazem menção a alguma profecia ou pseudo-profecia, mas se esquece do principal, da profecia principal, que é o cumprimento dela, de que Jesus veio, de que veio em carne, né? Que veio em carne, possui ainda, né? Ossos, cabelos, sangue, né? Aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E por que é que João está levantando já esta questão? Porque já na época de Jesus, com a morte de Jesus, né, a ressurreição de Jesus com seu retorno aos céus, muitas heresias adentraram na igreja, no meio do povo de Deus, no meio daqueles que também dirigiam a igreja, né? Muitas heresias, algumas dentro, levando em consideração filosofias estoicas, né? Outros levando filosofias ascéticas, né? Outros levando ensinamentos
estranhos. Já na época de Jesus, da igreja, quando a igreja estava se formando, quando a igreja estava se estruturando, já começa na igreja, assim como também existiu no meio das sinagogas, né? Houveram rupturas entre eles mesmos, criando seitas paralelas ao judaísmo, né? E aqui eu falo com todo respeito, né? Aos grupos que se formaram, também na Igreja de Jesus, começou a existir esse tipo também de heresias, onde se afirmava que Jesus, ele não tinha vindo em carne, né? E foi algo que perdurou, e eu posso dizer que perdura até os dias de hoje. Razão de a igreja sempre ter buscado fazer, né, os seus concílios para dirimir, para tirar o crédito dos falsos ensinamentos que eles estavam querendo seguir. Que eu cito um caso ainda na era apostólica, o que se encontra, por exemplo, lá em Atos capítulo 15. Você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Atos capítulo 15, que vai tratar da questão da circuncisão. Então a igreja do Senhor, através dos apóstolos, ainda existiam apóstolos na época, eles, juntamente com os presbíteros, né, da igreja, não apenas os apóstolos, mas com todos os presbíteros, em concílio, eles chegam à conclusão de que o rito judaizante, ou o rito judaico da circuncisão, para a igreja de Jesus Cristo, ela não era para manter-se presente na igreja, até porque eles entenderam que em Jesus se cumpriu todos os ritos judaicos. E o cristianismo, de certa forma, né, apesar de Jesus não ter fundado uma igreja aqui, essa igreja sou eu que estou fundando, Jesus Cristo, vocês são meus discípulos, apóstolos, agora vocês vão seguir o cristianismo, né? Por sinal, esse nome, cristianismo, desculpa, as chamadas que ficam aparecendo aqui. Apesar do cristianismo ser um segmento de seguidores de Jesus, este cristianismo foram fundados sobre a fé dos apóstolos, né? É o que a palavra de Deus vai dizer, que foi sobre a fé dos apóstolos que o cristianismo surgiu. Pedro, por exemplo, que esteve em Jerusalém e Antioquia da Síria, né? Podendo até mesmo, na questão da cátedra, como hoje é chamado no meio da igreja histórica, né? Ele esteve à frente da igreja, tanto em Jerusalém, como também em Antioquia da Síria. Assim como Marcos, que fundou a igreja no Egito, em Alexandria, né? Assim como Tiago, menor, também esteve a serviço da igreja de Jerusalém, né? E outros, Barnabé, a tradição vai dizer que Barnabé levou o cristianismo para as Índias, né? O cristianismo foi fundado, foi formado na base da fé dos apóstolos, daquilo que os apóstolos ensinavam, porque receberam diretamente do próprio Jesus Cristo. E quando Jesus diz que a igreja é dele, obviamente compreendemos que a igreja, ela é continuação, de um ato divino de Deus para congregar os filhos de Deus na mesma.
E sabendo que nesta igreja tem salvos e não salvos. Isso daí é irrefutável, é inquestionável. Né? Então, voltando aqui, os concílios existiram para dirimir essas questões. Assim como em Atos, capítulo 15, como eu falava, né? Há pouco aqui, Atos 15, vai se ter a sentença de que a circuncisão não era um ato que deveria permanecer existindo na igreja, né? Assim como também houveram outros concílios, né? Não foi só lá em Atos 15, quando o primeiro concílio da igreja, né? Onde apóstolos e presbíteros estavam juntos para decidir, né, o rumo da igreja. Houveram outros concílios com a finalidade, com o intuito também de barrar os falsos ensinos. Né? Até porque tudo aquilo que eles aprenderam, os apóstolos, mesmo os discípulos que presenciaram os ensinamentos de Jesus, né, e que fazem parte dos eleitos de Jesus, compreenderam a finalidade. Né? E eu quero falar aqui também de alguns concílios que existiram na igreja do Senhor na era pós-apostólica, né? Na época pós-apostólica. Eu quero aqui pelo menos falar de 3 concílios importantes, né? O primeiro, que foi o de Nicéia, que aconteceu em 16 de junho a 25 de julho do ano 325 da era cristã, né? Onde o mesmo condenou o arianismo. Ario era um pastor, um bispo, né? Como eles gostam de ser chamados. Bispo e presbítero, se nós formos olhar o peso da palavra, é o mesmo peso, apenas a nomenclatura irá modificar um pouco, né? O bispo dá uma noção de episcopo, que vem de periscópio do grego, né? Aquele que está acima supervisionando, mas não deixam de ser presbítero, assim como Pedro vai dizer, né? Vai saudar a todos os presbíteros como ele, lá nas suas cartas. Então, nesse concílio de Nicéia, que aconteceu no dia 16 de junho a 25 de julho do ano de 325, ele irá condenar o arianismo, que contestava, né, tanto negava como contestava a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, para Ario, Jesus Cristo não era divino. Poderia ser um profeta, um grande homem, né? Um homem inspirado, né? Inspirado por Deus, mas que não era divino. Então, ali, no dia 16 de junho, eles se reúnem, né, as autoridades eclesiásticas, bispos, presbíteros, né? Bispos e presbíteros, aqui que eu quero dizer, tem o mesmo significado, né? Intensidade apenas de localidade e de tradição local, como eles eram chamados. Eles se reúnem com a finalidade de dizer, não, o que de fato Ario ensina não é verdade, não condiz com o que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento falava. E como ele testemunhou através dos sinais, através das curas, milagres, perdoando pecados. Só Deus perdoa pecados, Jesus perdoava, né, pecados. Foi o caso da mulher adúltera, né, Madalena. Foi o caso das pessoas que foram ressuscitadas, né? Eles ressuscitaram, e junto à ressurreição, junto aos milagres que aconteceram, Jesus sempre dizia, os teus pecados estão perdoados, né? Então, Jesus, somente ele perdoava pecado também, né? E de fato Jesus é aquilo que se cumpre na palavra de Deus, quando os evangelhos vai dizer que o nome dele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus que está presente, caminha,
lado a lado. Isso não quer dizer que Deus não andava, mas um Deus que toma corpo, carne, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que toma carne humana, sangue, ossos, né? Tudo isso Jesus teve, só não herdou o pecado graças à sua divindade, né? E no dia 19 de junho de 325, aquele concílio de Nicéia, eles afirmam assim, um documento, fizeram um documento, primeiro documento da igreja como símbolo de fé, ou chamado como credo, né? Ele afirma assim: Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Filho de Deus Pai, consubstancial ao Pai, gerado, não criado. Este foi o primeiro documento que vai expor tanto Deus, né, quanto o Filho, Jesus Cristo, que foi gerado, não foi criado. Nós somos criaturas. Eu nasci de Dona Maria Ferreira Pinto, com o seu Claé, né, seu Claé casal, a obra-prima foram todos os filhos que eles geraram, o amor mútuo deles dois, nos geraram a mim, Robson, Roberto, e a vocês também, as minhas irmãs, enfim, né? Mas fica algo aqui bem claro, né? Bem esclarecido, que o concílio de Nicéia, ele irá com certeza, né? Irá afirmar que Jesus é Filho de Deus, gerado, diferente de criado, como há pouco eu dizia. Eu fui criado, eu sou criatura, meu pai é criatura, meu bisavô, meu tataravô, todos nós humanos somos criaturas. Jesus não, Jesus, ele é o eterno Filho de Deus gerado. João vai dizer, por quem tudo foi feito para ele, e sem ele tudo que existe não existiria. O segundo concílio foi o concílio que aconteceu em Constantinopla, de junho a julho de 381, aonde eles condenaram o pastor, né, de Constantinopla, Macedônio, o bispo Macedônio, né, que rejeitou a divindade do Espírito Santo. Para ele, o Espírito Santo não era a terceira pessoa da Trindade Santíssima. O Espírito Santo era apenas uma força ativa. Por sinal, gente, eu quero chamar a atenção a você, né? Vocês têm ouvido nos dias de hoje aí, né? Existe Deus, existem algumas seitas, né, que também caminham por esse viés, né, que diz assim que existe Deus, só existe Deus como Deus. Jesus Cristo não é um Deus, é um demiurgo. Se é Deus, é um deusinho menor, assim como o demônio, ele diz que o demônio também é um Deus pequeno, né, desse sistema. Só que a palavra de Deus não nos permite pensarmos assim. A palavra de Deus nos diz que existe Deus, e junto a ele existe, com substância dele, existe o Filho, e também o Espírito Santo de Deus. Então este concílio vai exatamente dizer que Macedônio estava com heresia, ensinando heresia. Eles sabiam que o Espírito Santo também é Deus, porque é ele que convence o pecador dos seus pecados, do juízo, da condenação, né? É o Espírito Santo. É ele que se alegra com a obra de Deus quando nós fazemos o correto. É ele que entristece, que fica triste. Entristece não, é ele que fica triste quando decepcionamos. Por isso Paulo vai dizer, se não me engano, Efésios 4:30 ou 31, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isto quer dizer que o Espírito Santo tem sentimento, é um ser.
Para ser um ser, né, uma pessoa, isso não quer dizer que tenha de ter um corpo material, como nós temos um corpo material, obviamente, né? O corpo de Deus é um corpo etéreo, né, eterno. O corpo de Jesus Cristo, antes de ser homem, possuía a natureza humana, as duas naturezas, né, justapostas, a divina e a humana, né? Ele, antes de ser humano, ele era também um ser divino, etéreo, né? Assim como também o Espírito Santo. Então, corpo quem possui somos nós, cadeiras, mesa, casa, né? Um corpo físico. Mas o corpo dele transcende o que nós queiramos ou venhamos a pensar. Ok? Então a palavra de Deus ela é muito clara, que quando diz que o Espírito Santo é um ser e que é divino, né? É consubstância do Pai. Jesus disse, né, que lá em João 14, que não nos deixariam órfãos, iria nos mandar o Espírito que do Pai procede, né? Que do Pai procede. Então, com certeza, o Espírito, né? A palavra Espírito Santo, que nós traduzimos como Espírito Santo, que vem do grego parácletos, né? Parácletos, que quer dizer ajudador, né? É aquele apoiador. Ele já está em nosso meio e é um sim. Existiu o concílio de Éfeso, que foi do dia 22 de junho a 17 de julho de 431, lá trabalharam a questão de Maria, né? De Maria ser ou não mãe só do Cristo ou só do Jesus, né? Era mãe do Cristo com as duas naturezas justapostas, una, né? Mãe de Deus, né, recebendo o título de Theotokos ou não. Mas houve este concílio em 431 e chegaram a uma conclusão de que se Cristo, isso eles, a igreja do Oriente, juntamente com a igreja do Ocidente, né, chegaram à conclusão de que se Cristo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e não há separação de naturezas, né? Então, Maria, segundo eles, é mãe de Deus. Então, também trabalharam a questão se ela era Theotokos, mãe de Deus, ou se era Christotokos, a mãe apenas do Cristo, homem, né? Mãe de Deus ou mãe apenas do Cristo, homem, né? Mas aí fica a questão. A igreja nos dias de hoje tem dito que Jesus Cristo como divino tem pai, né? Jesus Cristo como Deus tem pai, e como humano não tem pai, né? Teve um padrasto que foi José, né? E Jesus Cristo enquanto homem tem mãe, Maria, e enquanto homem não tem um pai biológico, né? Que no caso não tem um pai biológico. Aqui desse assunto dá para tirarmos vários outros, né? Como por exemplo, como aconteceu, pois, a encarnação do Filho. Aí são mistérios. Eu não entro nesta seara, né? E eu tenho dito aos meus irmãos o seguinte, queridos, vamos ter paciência, calma, paciência é um dom de Deus. Quando nós chegarmos na eternidade lá, nos céus, aí nós vamos ter a oportunidade de perguntarmos a Deus todas as nossas dúvidas. E Ele, com certeza, como Deus soberano, Senhor, Ele poderá ou não querer dar a resposta, mas certamente obteremos algumas respostas. E o quarto concílio,
que foi o de Calcedônia, do dia 8 de outubro a 1º de novembro de 451, que denunciou Eutiques, que era sacerdote egípcio da igreja do Egito, Alexandrina, né, também conhecido como Igreja Copta, e que ensinava que, de fato, Jesus Cristo era apenas Deus. Ele não possuiu natureza humana. A natureza humana foi algo que não existiu em Jesus. Então, tudo que Jesus fazia como humano era uma projeção, né? Ele, como Deus tinha poder, então ele fazia acontecer e as pessoas pensavam que ele era humano. Então Jesus não sentiu fome como nós humanos sentimos, Jesus não sentiu sede como nós sentimos, Jesus não sentiu cansaço como nós sentimos, enquanto que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, afirma que Jesus teve cansaço, ele se deitava no barco, ia para o outro lado, na margem, né? Para ninguém chamar a atenção dele, para ele relaxar um pouco. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. E o maior testemunho que ele dá de que Jesus ele possuiu as duas naturezas é que na ressurreição, aquela história que está lá de Emaús, se não me engano, capítulo 23, né? Quando Jesus caminha no rumo de Emaús e que se encontra com os dois discípulos que iam conversando entre si, e ele entra na história, né? Pergunta e explica, olha, o que é que vocês entendem? Mas não está escrito na Bíblia Sagrada, né, nas Escrituras, que o Cristo deveria vir, padecer, sofrer, morrer e ressuscitar? E combina com o partir do pão, e com o partir do pão, ali abriram-se-lhes os olhos e viram que Jesus era de fato ele, né? Ok? E na ressurreição, né? Quando ele aparece para os primeiros discípulos e que eles ficam perturbados, ele diz, calma aí, sou eu mesmo, né? E ele chega até mesmo a pedir alimento. O que é que vocês têm aí para comer? E tinha pedaço de pão e favos de mel, e ele se alimenta, né? Então, queridos, os concílios que aconteceram para dirimir essas questões. E é exatamente por isso que João, apesar de não ter sido no concílio, aqui no versículo de número 2, irá dizer que nós só conheceremos se o Espírito, ou seja, daqueles que profetizam, se é de Deus ou não, se de fato eles proclamam o que já aconteceu, o que estava escrito, predito e o que também irá acontecer, como tem o sermão escatológico de Jesus, né? Então, ele vai dizer lá no verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quero chamar aqui como terceiro ponto, aqui é o verso 3, né? Terceiro ponto é que muitos ainda estão esperando o anticristo. Aqueles que são contra os ensinamentos, contra o que Jesus falou, contra o que Jesus ensinou. A palavra de Deus aqui é muito clara quando diz que ele já está presentemente no mundo, né? E aqueles que proclamam mentira, os falsos profetas, são discípulos dele que estão a serviço também do anticristo, né? Que estão a serviço dele, a proclamar falsidade, falsas mentiras, falsidade, mentiras. Então a palavra de Deus ela é muito clara. E eu quero encerrar, queridos, esta live aqui falando o seguinte, antes de encerrar, né, dizendo o seguinte, que não espere pelo anticristo que ele vem, ele já está no mundo, e já está pelo mundo afora, né, semeando as mentiras
inimizades, falsidades, né? Tentando desestabilizar a Igreja de Cristo, desestabilizar os ensinamentos que nós encontramos na palavra. Ele já anda fazendo esse trabalho, né? Os servos do anticristo. E nós sabemos, né? Ele é o propagador da iniquidade, é o iníquo, né? Então, que nós também possamos estar atentos a estas verdades. E encerrando, dos versos 4 ao 6, nos faz aqui uma declaração, né? A primeira é que nós vencemos, está lá no verso 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Nós não se enganamos com as mensagens deles, né? São mensagens perniciosas dos falsos profetas, que não condiz com a palavra de Deus, Então o texto está dizendo que nós vencemos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, ou seja, maior é aquele que está em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, nós fomos selados por Ele, por Deus, através do Espírito Santo, nós pertencemos a Ele. Só cai na mentira dos falsos profetas aqueles que de fato não são eleitos. E sim, quer dizer assim, eles, né, os filhos da iniquidade, né, os filhos, os ímpios, vou repetir, lá no verso 5 diz assim, eles procedem do mundo porque essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Só dá atenção a esses falsos profetas quem pertence ao mundo da impiedade, da mentira, da falsidade, que não aceitam a verdade, o evangelho simples e puro, que fica tentando encontrar subterfúgios para ensinar mentiras, para emplacar a mensagem diabólica, né? Então ele diz assim, que aqueles que são falsos profetas, eles falam, e quem é do mundo, né? Aqueles que pertencem ao mundo, de fato vão ouvi-lo muito bem, vão entender muito bem a mensagem dele, vão se deliciar com a mensagem dos falsos profetas. Vão se enganar com os falsos profetas, porque pertence ao mundo, né? O mundo que jaz no maligno. E lá no verso 6 diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, queridos, que nós tenhamos a humildade para buscarmos a cada dia, buscarmos nos aprimorar na palavra de Deus, sabendo que Deus, Ele é o nosso Senhor. E que nele não há falsidade. Nele não há mentira. Nele não há razão para estarmos difundindo mentiras. Aqueles que estão em Cristo vão proclamar a mensagem de Cristo, as boas notícias de Cristo. É o querigma de Deus, é o anúncio das verdades. Que nós tenhamos a humildade para também vivenciarmos estas verdades. Vou encerrar. Que Deus te abençoe, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Lembrando que amanhã, quarta-feira, 1º de maio, mês da família. Mês de maio é um mês que nós dedicamos à família. Nós estaremos estudando o capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos debruçados e estudando a Confissão de Fé. São 3 expositores, eu, Pastor Ronaldo, nosso irmão presbítero Lúcio e presbítero Assis. Participem conosco, seja um autêntico desejoso de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de vivenciar a palavra de Deus. E domingo, né, nós teremos o culto de ceia. Vocês todos são nossos convidados.
O encontro de oração com a palavra é às 19h30, nas quartas-feiras, e o culto dominical às 18h30. E temos a escola bíblica dominical também, 9 horas da manhã. Ok? Que Deus os abençoe e até lá.